Ele me humilhou, impediu-me de ganhar 500.000, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de minha nação, atravessou-me nos negócios, fez que meus amigos se arrefecessem, encorajou meus inimigos, e tudo por quê? Por eu ser judeu. Os judeus não têm olhos? Os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões? Não ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? Se nos espetardes, não sangramos? Se nos fizerdes cócegas, não rimos? Se nos derdes veneno, não morremos? E se nos ofenderdes, não devemos vingar-nos? Se em tudo o mais somos iguais a vós, teremos de ser iguais também a esse respeito. Se um judeu ofende um cristão, qual é a humildade deste? Vingança. Se um cristão ofender a um judeu, qual deve ser a paciência deste, de acordo com o exemplo do cristão? Ora, a vingança. Este monólogo impactante, dito por Shylock em O Mercador de Veneza, será o ponto central do especial Shakespeare desse mês. Mais do que um desabafo, ele se configura como uma espécie de manifesto contra a desumanização. Desumanizar alguém é negar a totalidade de sua humanidade, reduzindo-o a meros estereótipos e rótulos que facilitariam exclusões e violências. Trata-se de um mecanismo histórico muito utilizado para legitimar genocídios. Na Alemanha nazista, por exemplo, a perseguição aos judeus se inicia com discursos e propagandas desumanizantes, retratando-os como pessoas que não tinham compaixão e comparando os judeus com pragas que precisavam ser eliminadas, animais peçonhentos. Portanto, esse foi o primeiro passo para o que viria depois, ou seja, o Holocausto. E o que a desumanização tem a ver com o Mercador de Veneza? Bem, nessa peça Shakespeare nos conduzirá a um universo em que a desumanização é normalizada. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa transformadora que começa, é claro, logo após a vinheta. Escrita entre os anos de 1596 a 1598, a peça O Mercador de Veneza inicialmente foi classificada como comédia. Porém, ao longo da história, a percepção sobre o gênero literário da peça muda, especialmente em razão dos aspectos dramáticos vivenciados pela personagem Shylock. Ambientada na vibrante Veneza do século XVI, uma potência comercial que atraía pessoas de todas as origens, a peça nos mostra um cenário de grande atividade cultural, porém também de segregação, já que os judeus eram obrigados a viver em guetos e privados de direitos fundamentais. Impedidos de exercer diversas profissões, os judeus eram empurrados para os ofícios não exercidos pelos cristãos, como, por exemplo, emprestar dinheiro a juros, já que essa prática era proibida pela Igreja Católica, era considerada pecado. Nesse contexto se insere Shylock, um judeu que vive em Veneza e tem como ofício emprestar dinheiro a juros, o popular agiota. Antônio é um mercador de Veneza, dono de uma grande frota de navios mercantis e que se vê em constante conflito com Shylock. Sua hostilidade é tanta que ele insulta e humilha Shylock com frequência e também tem por hábito emprestar dinheiro sem cobrar juros para atrapalhar os negócios do judeu. Bassânio, amigo de Antônio, está com sérios problemas financeiros, pois, a despeito de ser de boa família, é um bom vivan gastador. Para tentar remediar sua situação financeira, ele pretende ir até a cidade de Belmonte e pedir a mão em casamento da rica herdeira Pórcia. Para tanto, ele se apresenta até Antônio e pede 3.000 ducados emprestados. Com todo o seu patrimônio investido em mercadorias e navios que estão em alto mar, Antônio não tem o dinheiro, porém se compromete a ser fiador de Bassânio em um empréstimo
E quem empresta o dinheiro? Exatamente, Shylock. Shylock empresta o dinheiro, porém impõe uma condição. Se o empréstimo não for saldado no período certo, ele terá direito a extrair uma libra de carne de Antônio. Aceitando as condições de Shylock, Antônio assina o contrato e Bassanio parte para Belmonte. Paralelamente a isso, subtramas vão enriquecendo a narrativa principal, como por exemplo a história de Jéssica, filha de Shylock, que rouba o próprio pai e foge de casa para se casar com Lourenço, um cristão. Em Belmonte, Bassanio conquista a mão de Portia e se casa. E assim que a cerimônia termina, eles recebem a notícia de que Antônio está falido, pois os seus navios se perderam em alto mar. Com o mercador de Veneza incapaz de pagar o empréstimo no prazo estipulado, a questão vai parar no Tribunal de Veneza, pois Shylock quer receber sua libra de carne. Ele está revoltado não só pelas humilhações que sofre constantemente de Antônio, mas também por ter descoberto que Jéssica e Lourenço fugiram de Veneza com a comitiva de Bassanio, ou seja, ele culpa o Antônio e o Bassanio por tudo. Portia disponibiliza 6.000 ducados para que Bassanio possa quitar a dívida e encoraja o marido a ir imediatamente a Veneza. Assim que Bassanio parte, Portia também sai em viagem para Veneza, porém disfarçada como homem. Ela pretende se apresentar ao Tribunal de Veneza como advogado de Antônio. No julgamento, Shylock está irredutível, ele não aceita os 6.000 ducados que Bassanio oferece. É então que Portia, com maestria, subverte o julgamento. Manipulando as leis de Veneza, ela transforma Shylock no réu a ser julgado ao invés da vítima a ser amparada. O argumento é que a condição de extrair uma libra de carne imposta no contrato não poderia ser aceita, pois se trata de uma condição que atentaria contra a vida e a integridade física de um veneziano, de um cidadão de Veneza, promovida por um estrangeiro, por um judeu. Shylock é despojado de grande parte de seus bens e obrigado a se converter ao cristianismo para não perder a vida. Antônio recupera parte de seus navios e Bassanio retorna para Belmonte, onde descobre que Portia era, na verdade, o grande advogado que defendeu Antônio no Tribunal de Veneza. Como mencionamos antes, embora tenha sido originalmente concebida como uma comédia, a peça O Mercador de Veneza, ao longo dos séculos, tornou-se uma tragédia. E, de fato, é uma tragédia. Não termina com morte como as outras tragédias shakespearianas, porém mostra a queda de um homem, no caso Shylock, que cai em desgraça em razão do excesso de rancor. Atualmente, as encenações da peça O Mercador de Veneza vêm acompanhadas de contextualização histórica sobre as condições dos judeus no século XVI. Essa abordagem é essencial para que possamos entender que a vilanização de Shylock aconteceu exclusivamente por preconceito, pelo fato dele ser judeu. Todavia, eu discordo do discurso de algumas pessoas que acusam Shakespeare de ser antissemita. Veja bem, a companhia teatral do Shakespeare, a que ele pertencia, aliás, era patrocinada pela coroa inglesa. Isso significa que O Mercador de Veneza, assim como outras tantas peças, eram feitas sob encomenda. Naquela época, peças que vilanizavam os judeus era muito comum. E Shakespeare, como um funcionário da realeza, teve de se adaptar, o que não significa que ele comungava dessa visão de mundo. O próprio monólogo de Shylock, que lemos no início desse episódio, tornou-se ao longo dos tempos uma espécie de símbolo de resistência ao preconceito. Além disso, Shakespeare não se poupou de mostrar a hipocrisia dos cristãos daquele tempo. Antônio, por exemplo, era considerado um exemplo de fé. Porém, sua falta de compaixão ao tratar Shylock e a comunidade cristã evidenciam existir um abismo entre os ideais de amor e caridade cristãos e as práticas daquele tempo. E Bassanio, que enxerga o casamento com Portia exclusivamente como um meio de recuperar suas finanças,
ou seja, coloca o dinheiro acima de tudo. E por outro lado, nós temos Jéssica, filha de Shylock, que foge de casa, se casa com um cristão, se converte, rouba o próprio pai para gastar com bobagens. Ou seja, todas essas minúcias revelam um pensamento progressista de Shakespeare. O Mercador de Veneza, portanto, é um convite para que possamos refletir sobre como tratamos as pessoas que são diferentes de nós. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!